Fala camaradas, tudo bem? Wilker Leão na área novamente para conversar com você hoje sobre a possibilidade de porte de armas para cabos e soldados do Exército Brasileiro. Esse é um assunto que para o camarada civil pode até parecer óbvio no sentido de que todos os militares das Forças Armadas têm o direito ao porte de arma. Porém, essa não é uma realidade em relação a uma categoria específica de militares das Forças Armadas. Neste sentido, a gente pode verificar que a concessão do porte de arma para militares temporários, de uma forma geral, é uma possibilidade muito remota diante das previsões normativas ali que disciplinam a forma como se dará essa autorização. Porém, logo mais a gente vai verificar que essa dificuldade se dá basicamente dentro da categoria dos militares temporários para sargentos, cabos e soldados, porque para oficiais o porte é irrestrito. E nesse sentido, a gente inicia essa discussão contextualizando o assunto com base nas normas que disciplinam a matéria. E a legislação base que trata da matéria é a Lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares. Lá no seu artigo 50, inciso 4, a linha Q, ela traz a previsão do porte de arma para oficiais como um direito irrestrito para esses militares oficiais, tanto na ativa quanto na inatividade. Então, o oficial ele não vai necessitar de nenhum tipo de autorização de um comandante, por exemplo, ou qualquer outra coisa parecida. Ele tem esse direito vinculado à sua própria patente, é automático, irrestrito. Já no constante da linha R dos mesmos artigo e inciso, a gente pode verificar que é um direito também das praças o acesso ao porte de arma, porém ele é restrito, ele é vinculado e condicionado às restrições impostas pela força, ou seja, a respectiva Força Armada de vinculação do militar pode editar disposições ali que vedem ou estabeleça requisitos para esse acesso ao porte de arma para essa categoria em específico. Então, com base na legislação, a gente pode verificar de forma muito clara que o porte de arma para oficiais é algo irrestrito, automático, e para as praças é restrito. E isso nos leva, consequentemente, a uma reflexão moral a respeito de tais disposições. Isso porque não é possível que a gente vislumbre uma justificativa plausível para essas disposições com tamanha diferenciação, tendo em vista que, a princípio, todos os militares são formados e preparados para terem a necessária aptidão ao manuseio de armas. Então é inconcebível que a gente tenha tamanha disposição dificultando o acesso ao porte para uns e considerando ali como irrestrito para outros. E neste sentido, de maneira ainda mais aprofundada, a gente pode verificar que na situação mesmo da prática militar, acaba que as praças tiram mais serviços internos, em alguns casos até externos mesmo, armadas. Então a gente verifica que, em comparativo com os oficiais que têm a escala muito mais folgada e consequentemente menos prática com a lida com o armamento, o que a gente verifica da legislação faz ainda menos sentido, já que a gente tem que considerar que para o camarada ter acesso a uma arma, ele tem que ter maior aptidão como requisito basilar. E nesse contexto, acerca da verificação de maior aptidão prática com a lida com o armamento, a gente pode verificar que para um quadro específico de oficiais, que é o dos oficiais técnicos temporários, a gente verifica que há uma sensibilidade ainda maior na formação desses camaradas, que são formados em 45 dias. Então a gente tem para esses camaradas o porte irrestrito, logo que formados, eles têm esse direito, e para praças que muitas das vezes têm maior aptidão assim pela lida ali do dia a dia, do cotidiano e da rotina de serviço armado, mas que teoricamente na prática se entende como mais preparados para portarem e utilizarem o armamento caso necessário se faça. Então a gente logo verifica que essas disposições legais rompem mesmo até a questão da temporalidade do militar, ou seja, o oficial, ainda que temporário, terá direito ao porte de arma restrito, enquanto a praça não. E isso, logicamente, até mesmo pela explicação aqui que eu apresentei para os senhores anteriormente, não faz sentido algum, porque um oficial temporário teria mais aptidão ou porque ele teria esse direito previsto na legislação, qual seria a motivação, o espírito do legislador no caso. E dessa análise resta evidente não haver sentido uma justificativa
aceitável para se trazer tal diferenciação em relação à concessão do porte de arma para os militares de uma forma geral, sendo que os oficiais são altamente privilegiados nesse caso e as praças, principalmente em relação às temporárias, não. Agora, em relação a essa temporalidade, para oficiais, a gente verifica não ser uma barreira para a concessão do porte de arma, que nos faz refletir profundamente acerca de tal situação, porque não há argumentos que pareçam fazer sentido para termos tal disposição. Ainda há um argumento que pode ser utilizado em relação à concessão do porte de arma para cabos e soldados, que é a falta de maturidade, por o militar ser geralmente muito jovem e afins. Porém, tal disposição também não faz sentido se a gente fizer um comparativo assim muito claro com os oficiais oriundos dos centros e núcleos de preparação de oficiais da reserva, que ingressam nas fileiras militares igualmente a cabos e soldados por meio do serviço militar obrigatório, ou seja, ingressam em regra com seus 18 anos como cabos e soldados também ingressam, e a gente verifica que para esses oficiais oriundos de CPOR e NPOR, o porte após sua formação será irrestrito, automaticamente eles terão esse direito, e cabos e soldados não. Então, qual é o sentido? O argumento da falta de maturidade também não prospera de forma muito nítida. E ao final dessa reflexão moral, é inevitável se chegar também àquela que seria a finalidade de se portar uma arma, que é para proteção. Então, no final das contas, não seria muito mais interessante você ter um agente bem intencionado portando uma arma, podendo se proteger, proteger sua família e, consequentemente, proteger toda a sociedade também, aqueles que estão à sua volta, numa situação em que um agente mal intencionado possa vir a apresentar uma injusta agressão contra um cidadão de bem? Então, não é muito mais interessante que um militar preparado, formado, adestrado e completamente apto a portar uma arma possa ter esse direito garantido? Não é muito mais interessante? Então a gente verifica também que em termos de finalidade não faz sentido. E no que concerne à normatização interna do Exército Brasileiro, a gente verifica que a Portaria 126 do Comando Logístico de 2019 traz no inciso 2 de seu artigo 11 que apenas excepcionalmente será concedido o direito ao porte de arma para cabos e soldados, quando os fatos e circunstâncias que justifiquem a concessão forem apreciados e considerados viáveis pela autoridade competente para decidir, que no parágrafo 1º é definido como o comandante da OM de vinculação do militar. E a disposição é simplesmente essa, totalmente aberta e subjetiva. Então a gente verifica que o comandante ali de forma discricionária vai decidir. Então se tem essa possibilidade de uma eventual pessoalidade e discricionariedade sem vinculação a requisitos objetivos algum. Então a gente vê que há um perigo muito grande em relação à concessão desse direito. Ele é muito remoto, quase impossível de acessar. O que seriam os fatos e circunstâncias que justifiquem a concessão? É um conceito muito aberto. Então a gente vê que haveria uma necessidade muito clara de se ter requisitos objetivos nessa portaria, ao menos para que a autoridade competente, quando dá negativa, tivesse uma justificativa bem fundamentada acerca do porquê houve essa negativa, do porquê se decidiu por negar a concessão do porte de arma como direito ao cabo e soldado. E ao final de toda análise, a conclusão não poderia ser outra. A conclusão é no sentido de que se tem que haver uma modificação dessas disposições normativas internas do Exército Brasileiro em relação à concessão do porte de arma para cabos e soldados, porque são militares completamente aptos, adestrados, formados para o manuseio com armas, que podem finalisticamente estar protegendo toda a sociedade e aqueles que estão à sua volta quando dá verificação de uma injusta agressão. Então, para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, tendo uma sociedade mais segura, com cidadãos bem intencionados portando armas, é imensamente interessante que a gente tenha cabos e soldados nesta condição, tendo uma arma consigo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que os senhores tenham gostado. Se gostaram, curtam, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com os demais camaradas. Estamos juntos sempre na construção do conhecimento e até a próxima!